para o primeiro secretário, que faça a verificação de quórum. Vereador Luiz Gustavo. Vereadora Luciane. Presente. Vereador Jorge. Presente. Vereadora Fernanda. Presente. Vereador Dalvir. Vereador Hugo. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Josias. Presente. Vereador Volney. Acora, senhor presidente. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão do dia 27 de março de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura da ata anterior. Aos 20 dias do mês de março de 2025, precisamente às 17 horas, na sede Pedro Labiano Sacco, do Salão Plenário Capitão Hugo Canto, da Câmara Municipal de Vereadores de Ilha Negra. O senhor presidente, vereador Diego Garcia Rodrigues, após verificar a existência de número legal, invocando a proteção de Deus, deu por aberto os trabalhos que foram secretariados pelo vereador Volney Manfrão. Primeiro secretário. Estavam presentes os seguintes vereadores: pelo progressista Luiz Gustavo Nunes Dias, pelo PSB Fernando Artuig Bair, pelo PDT Jorge Antônio Moreira Coelho e pelo PL Luciano Fernandes Bandeira Piegas. Lida a ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada. Neste momento, a sessão passou a ser secretariada ad hoc pela vereadora Fernanda Artuig Bair. Ainda no pequeno expediente, no expediente interno, nas indicações, foram lidas os expedientes protocolados sob o número 193 e 194/2025, de autoria do vereador Diego Garcia Rodrigues, e 195, 196 e 197/2025, de autoria do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias. Logo após os requerimentos, foi lido apenas o expediente protocolado sob o número 198/2025, de autoria do vereador Dalvir Zorzi. Em seguida, na leitura de pareceres, foram lidos os pareceres emitidos pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, aos seguintes projetos. Projeto de Lei Municipal número 018/2025, que institui a gratificação mensal ao servidor que exerce a função de lubrificador e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal 019/2025, que altera a redação do artigo 4º e parágrafo 2º do artigo 10º da Lei Municipal 1491/2015 e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal 020/2025, que altera a redação do artigo 32 da Lei Municipal número 2060/2025 e dá outras providências. E projeto de lei complementar 006/2025, que cria no artigo 11 da Lei Complementar número 001/94, mais um cargo de técnico de projetos e convênios. Finalizado o pequeno expediente, o senhor presidente deu por aberto o grande expediente, onde fez uso da tribuna apenas o vereador Luiz Gustavo Nunes Dias. Em seguida, os vereadores decidiram por suprimir o período de intervalo, dando prosseguimento imediato à sessão. Logo após, o senhor vice-presidente declara aberto a ordem do dia, onde na votação de requerimentos foram aprovados por unanimidade os seguintes: requerimento número 199/2025, de autoria do vereador Dalvir Zorzi, que solicita licença para ausentar-se do município nos dias 25 e 26 de março do corrente para participar de reuniões no INCRA e no gabinete do deputado Dionilson Marcon, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com uso de veículo próprio. Requerimento 200/2025, de autoria do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias, que solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente para participar de reunião no DAE, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e com fornecimento de transporte vinculado. Requerimento 201/2025, de autoria da vereadora Luciane Fernandes Bandeira Piegas, que solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente para participar de reunião no DAE, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e com fornecimento de transporte vinculado.
E requerimento 202/2025, de autoria do vereador Volney Manfrão, que solicita licença para ausentar-se do município no dia 31 de março e 1º de abril do corrente para participar de reuniões na Secretaria de Estado da Habitação e no INCRA, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte vincular. Finalizada a ordem do dia, o senhor vice-presidente deu por aberto as explicações pessoais, onde fizeram uso da tribuna os vereadores Volney Domingo Manfrão, Diego Garcia Rodrigues, Jorge Antônio Moreira Coelho, Luciano Fernandes Bandeira Piegas e Luiz Gustavo Nunes Dias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual foi lida e lavrada a presente ata, que depois de lida e aceita, vai devidamente assinada. Lida a ata, senhor presidente. Coloco em discussão a ata. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, queiram se manifestar. Ata aprovada por unanimidade. Peço para o secretário que faça a leitura do expediente interno. Indicações. Do vereador Josias dos Santos Vidarte. Solicita ao Poder Executivo o envio de projeto de lei municipal concedendo aumento para o cargo de eletricista, passando de 4 PMS para 6. 2004/2025. Anteprojeto de lei municipal instituindo carga horária de 30 horas semanais aos profissionais assistentes sociais, conforme Lei Federal número 8.662/1993, alterando a Lei Federal número 12.317/2010. Do vereador Diego Garcia Rodrigues, 205/2025, solicita ao Poder Executivo que a lixeira localizada no bairro Floresta seja trocada de local. 206/2025, solicita ao Poder Executivo o envio de projeto de lei municipal concedendo aumento real aos vencimentos dos técnicos de enfermagem. 207/2025, solicita ao Poder Executivo que promova ações para que outra ambulância permaneça de sobreaviso nos episódios em que uma das ambulâncias sair do plantão para atendimento, principalmente em finais de semana e feriados. Do vereador Luiz Gustavo Nunes Dias, 208/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de obras de patrulhamento em cascalhamento no corredor dos FURIC, até a ponte do Passo do Pinto. 209/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de conserto em 2 vazamentos na rede de água potável localizada na rua Protásio Veiga. Do vereador Jorge Antônio Moreira Coelho, 210/2025, solicita ao Poder Executivo a substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública da rua Josemar Gomes, em frente ao Bar dos Amigos. 211/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de reparos ao trecho de calçamento com vazamento de água na rua Ari Coelho, em frente à residência do senhor João Fúrica. 212/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de reparos no trecho de calçamento localizado no cruzamento das ruas Ari Coelho e Serafim dos Santos. 213/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de limpeza de da rua Protásio Veiga. 214/2025, solicita ao Poder Executivo a realização de limpeza na rua Ari Coelho, nas proximidades da residência do senhor Edelson Fagundes. 215/2025, solicita ao Poder Executivo a substituição de lâmpadas no sistema de iluminação pública na rua Paulo Roberto Bardez. Lida as indicações, presidente. Peço para o primeiro secretário que faça a leitura do despacho das comissões técnicas. Projeto de resolução de plenário 003/2025. Autor, mesa diretora. Assunto: dispõe sobre o auxílio alimentação para os servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Situação: baixa para as comissões. Vamos para o grande expediente.
onde cada vereador tem 3 minutos, sem direito à parte. Primeiro vereador inscrito, vereador Hugo. Vereador Jorge. Vereadora Luciane. Vereador Luiz Gustavo. Vereador Volney. Cancela, presidente. Vereador Dalvir. Vereador Diego. O senhor tem 3 minutos sem direito à parte. Quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, os funcionários desta casa e a toda a comunidade ulianegrense que nos assiste através da TV Câmara. E hoje vim falar um pouco aqui dos nossos pedidos que temos feito para o Poder Executivo, e pedidos bem importantes para a nossa comunidade. Nossa comunidade nos procura, nos solicita, e a gente tem o dever de levar até o Poder Executivo, porque somos o elo de ligação entre a comunidade e o Poder Executivo. Algumas das pessoas me pediram ali do bairro Floresta que fizesse a troca da lixeira, que fica bem em frente a algumas casas ali na praça ali, para outro lugar, porque as pessoas que vão ali na pracinha levar seus filhos ali ficam com aquele mau cheiro, e próprios moradores da frente daquela rua ali, bem na frente da pracinha ali, ficam com aquele mau cheiro, dia de calor, então ninguém suporta. Então a gente vem aqui encarecidamente pedir ao Poder Executivo que faça a troca de lugar dessa lixeira, que bote mais lá perto da caixa d'água, que é um lugar que vai incomodar menos pessoas. Também quero aqui falar sobre um projeto de lei muito importante, que é o projeto de lei ali do vereador Josias. Ele colocou, eu também tinha colocado uma indicação, mas como ele tinha colocado primeiro, fica valendo a dele, mas é bem importante isso, né, que é o aumento para o eletricista. O eletricista precisa desse aumento. O eletricista que a gente vê que corre dia e noite dentro da nossa cidade aqui, faz festa do colono e está sempre à disposição da comunidade, trocando lâmpadas, fazendo N serviços. É um cara que está responsável por fazer toda a parte elétrica de todos os eventos da Ulha Negra, inclusive na festividade do município que teve, no carnaval também. E todos os técnicos aqui, com exceção do eletricista e dos técnicos de enfermagem, o restante ganha todos acima de 6 PMS, e eles estão ganhando apenas 4 PMS e 3 PMS a linha de frente da saúde. Digo linha de frente da saúde porque quando teve a pandemia, quem era linha de frente da pandemia era também os técnicos de enfermagem, o pessoal da saúde. Precisamos valorizar. Já valorizamos tantos cargos que não digo que não, que é merecido sim valorizar o nosso funcionário público, mas essas duas classes, tanto a classe do eletricista, que é um cara que desempenha muito bem a sua função e que faz por onde, merece ganhar esse reajuste salarial, é um dinheiro muito bem investido, e na área da saúde, aquelas técnicas de enfermagem que foram heróis na pandemia, também devem ganhar esse aumento aí, porque é super merecido. Então aqui vai todo o meu apoio às técnicas de enfermagem, às enfermeiras, enfim, que o prefeito municipal pague mais do que 6 PMS por essas guerreiras, esses guerreiros da saúde que merecem todo o apoio do Poder Executivo e que defendem a nossa comunidade e cuidam dos nossos pacientes. Essa fica aqui, né, esse relato aqui. Obrigado, presidente. Seria esse o momento. Próximo vereador, vereadora Fernanda. Vereador Josias, peço para o meu vice-presidente assumir os trabalhos. Vereador Josias, lhe concedo 3 minutos sem direito à parte. Coloquei um anteprojeto de lei para o nosso eletricista no município, que a gente tem um só, o município tem um eletricista. Ele é engenheiro elétrico, ele é um cargo técnico, é um cargo que tem mais atribuições na linha de atribuições do cargo. Se pegar todos os cargos, um dos cargos que tem mais atribuições é do eletricista. As NDR, os ISO, tudo ele tem que ter para poder
conseguir fazer o trabalho todo que a prefeitura necessita. Então, D4 ganha 4 PMS, é um salário de nível fundamental para médio, mas nós temos que pagar um salário de técnico, né? Eu pedi para colocar no mínimo 6 PMS. E também as nossas fisioterapeutas, a nossas assistência social, pela a lei federal, manda que a assistência social, pelo trabalho direto com pessoas com problemas, pessoas que precisam de uma atenção especial, a lei federal diz que tem que ser a carga horária de 30 horas, e no nosso município é 40 horas. Então, eu solicitei ao Executivo para arrumar a lei das nossas assistências social. E também a questão do aumento dos enfermeiros, que o nosso vereador, vice-presidente, falou. Eu entrei com anteprojeto também de aumento para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e para o nosso auxiliar de enfermagem. E hoje essa profissão não tem mais, mas nós temos 3 no nosso município. Então, estamos juntos, vamos trabalhar para valorizar o nosso funcionalismo. Muito obrigado. Peço, então, que o vereador Josias, presidente dessa casa, retorne aos trabalhos. Pergunto para as lideranças se podemos suprimir o período de intervalo. PDT. Podemos suprimir, senhor presidente. PL. PP. PSB. PT. Então vamos dar continuidade à sessão. Tá bem. Então vamos fazer os 5 minutos de intervalo e daqui a 5 minutos prosseguiremos a sessão.
não me levar água, amanhã eu vou ligar pro Lula. Seguindo a sessão, peço para o nosso secretário que faça a verificação de quórum. Vereador Luiz Gustavo. Presente. Vereadora Luciana. Presente. Jorge. Presente. Vereadora Fernanda. Vereador Dalvir. Vereador Hugo. Presente. Vereador Diego. Presente. Vereador Josias. Presente. Vereador Valnei. Acoro, senhor presidente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Peço ao secretário que faça leitura e discussão geral. Projeto de Lei Municipal 018/2025. Autor, Poder Executivo. Assunto, institui a gratificação mensal ao servidor que exerce função de lubrificador e dá outras providências. Situação. Em discussão, o projeto. Projeto de Lei Municipal 019/2025. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera a redação do artigo 4º do parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Municipal, número 1491/2015, e dá outras providências. Em discussão, o projeto. Projeto de Lei Municipal número 020/2025. Autor, Poder Executivo. Assunto, altera a redação do artigo 32 da Lei Municipal número 2060/2025 e dá outras providências. Situação. Em discussão, o projeto. Projeto de Lei Complementar 006/2025. Autor, Poder Executivo. Assunto, cria no artigo 11 da Lei Complementar número 001/94 mais um cargo de técnico de projetos e convênios. Situação. Em discussão, o projeto. Peço ao secretário que faça leitura da votação de requerimentos. Requerimento 216/2025. Autor, Josias dos Santos Vidarte. Assunto, solicita a presença na Câmara do Secretário Municipal de Obras, Gestão Rodoviária e Saneamento Básico, senhor Moisés de Abreu, para que se apresente, que preste esclarecimento sobre a situação do parque de máquinas da Prefeitura Municipal. Situação. É para vir na próxima quinta-feira. Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 217/2025. Autor, Josias do Santo Vidarte. Assunto, solicita a presença na Câmara da Secretária Municipal de Finanças, senhora Ana Lídia de Oliveira Munhões, para que preste esclarecimento sobre as contas da administração anterior do Executivo Municipal. Situação. Também na próxima quinta-feira. Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 218/2025. Autor, Dalvir Zorzi. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente para participar da reunião do Fórum Regional de Desenvolvimento, Manejo das Águas e Combate aos Efeitos das Estiagens, na cidade de Candiota. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e sem fornecimento de transporte vincular. Situação. Presidente, eu tenho que esclarecer essa situação, porque falei para a Adriana como é que se colocaria o requerimento, não está conforme colocado. Não é a reunião do fórum. Quando reúne o fórum, reúne todas as comissões e todas as legislativas do fórum. Dentro da hierarquia do fórum existe uma executiva, que é um grupo reduzido de 8 pessoas, onde organiza todo o debate para chamar o fórum. Então é a reunião da executiva dessas 8 pessoas. É isso, só para esclarecer. A reunião é da executiva. É da executiva, não é do fórum. Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 219/2025. Autor, Fernanda Artuig Bair. Assunto, solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente para participar de reunião no Fórum Regional de Desenvolvimento, Manejo das Águas e Combate aos Efeitos das Estiagens, na cidade de Candiota. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e sem fornecimento de transporte vinculado. Situação. Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão.
Vereadores que não concordam querem se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 220/2025. Autor: Jorge Antônio Moreira Coelho. Assunto: solicita licença para ausentar-se do município nos dias 2, 3 e 4 de abril do corrente para participar de reuniões na Secretaria de Estado do Trabalho, no INCRA, na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Giovanni Cherini, no gabinete do deputado Hernando Polo e no gabinete do senador Hamilton Mourão, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 221/2025. Autor: Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto: solicita licença para ausentar-se do município nos dias 2, 3, 4 de abril do corrente para participar de reuniões na Secretaria de Estado do Trabalho, no INCRA, na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Giovanni Cherini, no gabinete do deputado Hernani Polo e no gabinete do senador Hamilton Mourão, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 222/2025. Autor: Luciano Fernandes Bandeira Piegas. Autor: solicita licença para ausentar-se do município nos dias 2, 3 e 4 de abril do corrente para participar de reuniões na Secretaria de Estado do Trabalho, no INCRA, na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Giovanni Cherini, no gabinete do deputado Hernani Polo e no gabinete do senador Hamilton Mourão, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 223/2025. Autor: Hugo Trenche Garcia Teixeira. Assunto: solicita licença para ausentar-se do município nos dias 7 e 8 de abril do corrente para participar de reuniões na Secretaria de Estado, na Habitação e no INCRA, na cidade de Porto Alegre. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de diárias e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 224/2025. Autor: Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto: solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente para viajar à cidade de Rio Pardo, onde participará da Expo Agro, a FUBRA. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 224/2025. Autor: Luiz Gustavo Nunes Dias. Assunto: solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente para viajar à cidade de Rio Pardo, onde participará da Expo Agro, a FUBRA. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 225/2025. Autor: Jorge Antônio Moreira Coelho. Assunto: solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 do corrente para viajar na cidade de Rio Pardo, onde participará da Expo Agro, a FUBRA. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 226/2025. Autor: Luciano Fernandes Bandeira Piegas. Assunto: solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente para viajar à cidade de Rio Pardo, onde participará da Expo Agro, a FUBRA. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e com fornecimento de transporte vincular. Situação: Em votação, requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 227/2025. Autor: Diego Garcia Rodrigues. Assunto:
solicita licença para ausentar-se do município no dia 28 de março do corrente, para viajar à cidade de Rio Pardo, onde participará da Expo Agro, a FUBRA. A licença de que trata o presente requerimento é com fornecimento de meia diária e com fornecimento de transporte vincular. Situação. Em votação, o requerimento. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Vereadores que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado por unanimidade. Vamos para explicações pessoais, onde cada vereador tem 5 minutos com direito à parte. Primeiro vereador inscrito, vereador Jorge. Cancelo, senhor presidente. Vereadora Luciane. Cancelo, senhor presidente. Vereador Luiz Gustavo. O senhor tem 5 minutos sem direito à parte. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a nossa imprensa, nossa população de Ouro Negra. Venho aqui também fazer um relato do o que é a nossa região hoje da campanha, ao quanto temos que valorizar os nossos produtores. Esses que temos aqui, que amanhã estaremos acompanhando eles também lá em Rio Pardo. Nossos produtores que produzem tanto para esse município, os nossos agricultores, valorização do nosso mel do nosso município. Agora, entre tantos, a família Pencas, tão conhecido lá do Armando, na Conquista, e outros tantos produtores de mel do nosso município, aonde o nosso mel tem uma grande exportação para fora do país. Então, esses é o povo que nós temos que valorizar. Esse é o que nos traz o alimento para a mesa. Esses nossos produtores de tantas envergaduras na nossa região da campanha. Então, eu peço encarecidamente que sempre nós valorizemos essa gente, porque esses são os que trazem o nosso dia a dia, o nosso alimento para os nossos mercados e para a nossa mesa. Então, a produção de mel hoje no nosso município é uma realidade. Nós estamos aqui, mais uma vez, agradecendo a eles pela grande produções que temos de mel no nosso município. Chega a chegar a 50 quilos por colmeia. Olha, não é pouco para valorizar o nosso produtor rural. Seria isso de momento, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Diego. O senhor tem 5 minutos com direito à parte. Quero cumprimentar novamente o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, a nossa assessoria aqui da casa e a toda a nossa comunidade ulhanegrense. O motivo que me traz aqui hoje é que, final de semana que passou, nas festividades do município, notei uma carência no nosso município que é a questão da ambulância ali, né? E quero também fazer esse relato aí para também trazer o conhecimento do prefeito, da secretária, tenho certeza que vão nos compreender. O hospital não tenho queixa nenhuma, mas notei uma carência e que precisa ser resolvida urgentemente. Aconteceu um caso que a ambulância teve que sair do município para atender um caso até o hospital de Bagé, e nesse meio termo também tinha uma senhora que estava tendo um AVC, e que se não fosse o plantonista da saúde que estava de plantão não, fazendo hora extra, o motorista da saúde estava fazendo hora extra nas festividades do município, o nosso hospital estava desassistido se não fosse ele estar prestando serviço ali para a comunidade, para a prefeitura. Se não fosse o evento, a saúde da Ulha estaria desprevenida. Imagina no final de semana que acontece um caso desse e que a ambulância tenha que se deslocar para ir atender uma ocorrência, para atender um paciente, e como que fica a nossa saúde. A nossa saúde, infelizmente, fica desamparada porque não temos mais ninguém. Então, temos que botar com urgência uma ambulância
né, uma ambulância extra. Uma ambulância que quando sai a SAMU, tem uma ambulância que fique de plantão ali para atender as outras demais ocorrências que acontecem no final de semana. No final de semana também só tem um funcionário, uma técnica de enfermagem e um motorista de dia. Se acontece qualquer coisa e que a SAMU precisa se deslocar para atender algum atendimento, o hospital também fica desassistido, o hospital fica fechado. E a gente precisa sanar essa preocupação da nossa comunidade e sanar também esse problema. A comunidade precisa de saúde, saúde não pode esperar. Uma estrada para ser feita, a gente joga para a semana que vem. Não está dando, está chovendo, está isso, está aquilo, joga para a semana que vem. Mas questão de saúde não tem como a gente jogar para a semana que vem. Chega alguém infartando, alguém tendo um AVC, não tem o que fazer. Essa pessoa precisa do atendimento e tem que ter o atendimento. E o prefeito precisa ver com bons olhos essa parte aí, secretário, tenho certeza que eles vão ter essa compreensão ali e essa carência que temos que ter uma equipe de enfermagem e uma ambulância a postos ali de reserva sobre aviso quando a ambulância SAMU sai. Nós não podemos deixar o hospital do jeito que está, sem nenhum atendimento para a comunidade. Chega no final de semana, demos sorte que nesse caso nós teríamos uma festividade do município, aonde tinha um carro da saúde, tinha um motorista disposto ali, que saiu a ambulância e esse outro motorista estava à disposição ali para atender a essa outra ocorrência. Se fosse num final de semana normal, sem festividade, não teríamos esse carro à disposição aí. Então quero deixar aqui a dica para o prefeito e para a secretária aí, para tomar suas devidas providências e sanar esse problema da nossa comunidade. Não estou criticando, né? Estou até elogiando pelo serviço muito bem prestado que eu vi que teve esse final de semana ali nessas ocorrências que teve, mas precisamos também dar uma melhorada ali. Obrigado, presidente. Presto para o vereador Diego dar andamento dos trabalhos da casa. Ela está em serviço. Sim, mas tem que ter outro para anotar. Se tem algum cara empatando ali, morre. Concedo ao vereador Josias 5 minutos com direito à parte. Nego à parte, presidente. Eu venho aqui solicitar, né, para o Poder Executivo, agora quando for fazer a dotação orçamentária, fazer uma dotação orçamentária que contemple auxílio de exame, contemple auxílio de remédio e também de cirurgia. Porque nosso povo não tem que esperar 6 meses, 8 meses pelo SUS para fazer um exame. Nosso povo não tem que sempre tem que entrar na justiça para poder pegar um remédio caro, controlado. Porque tem muitos pacientes nossos. Agora, essa questão do câncer aflorou aqui dentro do nosso município de Ilha Negra. Temos várias pessoas com essa doença que acaba com as famílias, que acaba com a saúde do nosso cidadão. Temos muitas pessoas no nosso município com essa doença. E as pessoas têm que esperar para fazer uma ressonância, uma tomografia, esperar pelo SUS. Imagina uma pessoa com câncer tem que esperar 6 meses para fazer uma tomografia. Não estou falando que é um problema da nossa saúde do município, isso é um problema no Brasil, um problema no Estado, no SUS. Chega a demorar 6 meses, 8 meses para liberar um exame. A justiça chega a demorar 3 meses para liberar um remédio. Chega a demorar 4 meses para conseguir uma consulta com um especialista. Tudo pelo SUS. Então nós temos que abrir uma dotação orçamentária para quê? Para que o nosso município tenha como dar esse auxílio, dar essa ajuda para o nosso cidadão que está sofrendo. Porque a família toda sofre. Os amigos, todos sofrem com aquela angústia daquela pessoa, com aquele medo, né? Porque é uma doença que não brinca. Graças a Deus hoje tem muitas alternativas de cura, que mais de 70% aí consegue curar, mas é uma doença que não brinca. Então eu peço para criar uma dotação orçamentária, até para nós, vereador, conseguir botar a emenda em positivo. A
a emenda de bancada, para nós não ver nossas pessoas, nossos munícipes ter que esperar todo esse tempo para poder ter um auxílio. Para poder ter um auxílio, que esse auxílio teria que ser imediato. Não tem tempo de estar esperando. A espera agrava a doença e também a ansiedade e a angústia da família. Então é isso. Tenho certeza que o nosso prefeito vai fazer. E também as pessoas que ganham auxílio da prefeitura, que ganharam muitas vezes até do governo passado o auxílio da prefeitura, tem mais de 50 pessoas que não declarou a nota, que não declarou a despesa. E aí o governo foi apontado por causa disso. Como é que o governo vai pagar e não vai ter a declaração, não vai ter a nota fiscal do remédio, não vai ter a nota do exame? Tem que essas pessoas que ainda não entregaram, entreguem para que nós possa trabalhar afinco para liberar mais incentivos para todos os nossos cidadãos do nosso município. Porque um erro de uns, os outros todos pagam, né? Então, eu peço, né, sem maldade, muitas vezes esquece de entregar, mas entregue lá na saúde, né, os comprovantes, que aí não vai ter mais, não tem problema mais também para ajudar os outros munícipes que também estão precisando. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao presidente que retorne aos trabalhos desta casa. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Fernanda. Vereador Valnei. Cancela, presidente. Agora nós vamos ter uma sessão extraordinária e agradecemos a presença de todos, a nossa audiência, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Declaro encerrada a presente sessão.